Nós vamos agora analisar as aplicações cliente e servidor, né? Então, vamos ter uma visão geral das aplicações do WCF e do WPF, né? É bom notar que o pré-requisito para esse módulo aqui, os pré-requisitos, né, são o vídeo de apresentação, que está disponível lá na área de participante, o cadastros base, tanto os vídeos do DVD quanto os vídeos que foram disponibilizados no EAD, e o curso de Ribbons. Tá? O curso de Ribbons não muito importante, mas esses outros dois, o vídeo de apresentação e o cadastros base, é essencial, você tem que assistir antes. Aqui, se você não assistiu ainda, então pare por aqui, assista esses vídeos aí e depois você deve continuar. Bom, vou acessar então aqui o meu WCF, meu serviço, né? Escrita Fiscal Service. Aqui em propriedades, você vai observar que eu já estou publicando o serviço diretamente no IIS. Quando eu uso o IIS que executa a aplicação, ele já publica para mim. Então ele vai estar aqui, olha, em localhost, Escrita Fiscal Service, vai estar disponível aí, tá? Se você acessar lá no browser localhost escrita fiscal service barra serviço escrita fiscal SVC, você vai ter acesso aí à descrição do web service, né, dos serviços. Em referências, você deve adicionar aquelas DLLs que são utilizadas no lado do servidor. Nós utilizamos o NHibernate, né, e por isso eu tenho aqui uma NHibernate Helper. Eu tenho uma pasta model, onde para cada tabela do banco eu crio um DTO, tá? E para cada DTO eu crio um HBM, que é o arquivo de mapeamento que o Hibernate utiliza. Eu tenho uma interface DAO, Data Access Layer, com os métodos padrões aí, né, para persistir e consultar dados no banco de dados. Tenho o NHibernate DAO, que utiliza essa interface, né, implementa todos os métodos dela, tá? A maioria das janelas, né, a maioria dos serviços utiliza esse NHibernate DAO. Quando eu tenho alguma janela mestre detalhe, né, que eu tenho dados de uma tabela mestre e tenho os detalhes, aí eu tenho que implementar um DAO específico. É o caso, por exemplo, aqui desse Simples Nacional DAO, tá? E aí a gente vai ver por que quando eu estiver explicando uma janela mestre detalhe, ok? Então, em Model, eu ponho aí os meus DTOs, os meus HBMs e os meus DAOs, né? Daí eu crio aqui as minhas classes que contém a declaração dos meus métodos, né? Primeiro a I, serviço escrita fiscal, I de interface, onde eu vou apenas declarar os métodos. Registro cartório, fiscal parâmetro, todos os métodos aqui declarados, tá? A implementação desses métodos vai estar na classe de serviço, né? Serviço escrita fiscal. Essa classe ela implementa a interface lá, ó, e implementa todos os métodos dela. Ok? Então, em registro cartório, eu vou ter lá os métodos delete, salvar, atualizar, select e select página, tá? Implementados. Para cada um dos métodos descritos aqui, eu tenho os mesmos implementados aqui. Legal? Esse é o servidor, né? No lado do cliente. No lado do cliente eu tenho aqui algumas pastas. Tem uma pasta command, né? A princípio você deve adicionar o serviço, tá certo? Isso já foi mostrado nos vídeos lá base, né, que eu mencionei. Tem uma pasta imagem. Essa pasta imagem, ela contém as imagens que vêm sendo utilizadas aí em todos os módulos, né? As imagens padrões. E tem uma pasta imagens, onde eu adicionei essa pasta imagens, eu estou utilizando ali nos componentes do Ribbons, tá? A pasta command tem aí uma classe com métodos de infraestrutura, assim como essa pasta útil, né? Tem classes e métodos de infraestrutura. Na pasta view eu armazeno as minhas janelas, sendo que na raiz da pasta view eu tenho a janela principal que contém o ribbon. Lembrando que nas referências você, além de adicionar aquelas referências do lado do cliente, né, aquelas bibliotecas, você vai adicionar também essa Ribbon Controls Library, tá? Ok. O Ribbon ele fica disponível aqui, né? E aqui embaixo eu tenho um Dock Panel chamado Dock Módulo. E quem é que eu vou carregar aqui nesse Dock Panel? Eu vou carregar o Escrita Fiscal Principal. Escrita Fiscal Principal, deixa eu procurar ele aqui.
Não, é aqui, ó, escrita fiscal principal, tá? Ele é um tab control e eu vou gerar várias abas nesse tab control. Como é que eu vou gerar essas abas aí? Eu vou gerar a partir dessa view model, que é a minha view model principal. Ela está aqui dentro da pasta view model, tá? Essa view model principal, vou pressionar F12 aqui, ó. Ela contém a geração das minhas abas, né? Então, a princípio, todas as abas elas são criadas. Isso aqui a gente vai mudar depois, tá? Quando nós fizermos lá o login, o controle de acessos, nós vamos gerar as abas de forma dinâmica. Quando o usuário clicar no botão, aparece aquela aba. Clicou no botão sair, aquela aba e a janela dela desaparecem, né? Mas por enquanto nós vamos utilizar dessa forma, tá? Então, janela principal, aqui tem um panel onde eu carrego o escrita fiscal principal, vai carregar as abas que estão sendo instanciadas, criadas aqui nesse escrita fiscal view model, que é o view model principal da minha aplicação. As demais janelas estão todas criadas aqui dentro da pasta escrita fiscal da view, né? Nós vamos analisar cada uma dessas janelas aí. Em view model, né, eu tenho duas classes aqui de infraestrutura, a view model base e a RP client view model, e dentro de escrita fiscal eu tenho a escrita fiscal view model, que é a view model principal onde as minhas abas são criadas, e aí para cada uma das janelas eu crio uma view model, tá? E nós vamos ver aí com calma cada uma dessas view models aí, tranquilo? Então aqui tivemos uma visão geral, né, das aplicações servidor e cliente, e a partir de então começaremos a analisar as janelas.